Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, aqui na correria, gravando. Neste momento são 9h21, 21h21 da noite. Que o Santos ganha amanhã. E faltam aí menos de 24 horas para a bola rolar para Santos e Bragantino pela semifinal do Campeonato Paulista. Jogo único, se der empate é pênaltis lá no estádio dos caras, lá do rival da Marginal, lá a Neo Vila Arena, como chama o meu amigo Alex Frutuoso. Então o Santos voltando a disputar uma semifinal e ainda com muito intervalo de tempo, né? 10 dias aí entre a partida das quartas de final, em que o Santos passou daquele jeito contra a Portuguesa nos pênaltis. Mas, enfim, menos de 24 horas aí para o Santos entrar em campo, buscando uma final que não acontece já faz um bom tempo, desde 2016, que o Santos não disputa a final do Campeonato Paulista. Disputou e ganhou em 2016, é bem verdade, mas desde então o Santos vindo muito mal, aí de anos ruins, eliminações precoces. Então vamos ver se o Santos consegue aí voltar para uma final de Campeonato Paulista. Estou bastante ansioso. Eu só parei aqui para pensar, nossa, desde 2016, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Teve os anos bem ruins, com treinadores ruins, assim, então o Santos se mantendo longe aí da final do Campeonato Paulista. Então surge aí novamente a oportunidade. Tomara que não vá para os pênaltis, porque as últimas disputas que o Santos perdeu foram nas semifinais e foram por pênaltis. Quando o Santos chegou no mata-mata também, né? 2020 não foi, mas 19 foi, 18 foi, 17 foi, então vamos ver se o Santos consegue aí ter uma vida um pouco mais tranquila contra o Bragantino amanhã. Não acredito nisso, acho que o Bragantino é um adversário muito melhor do que foi a Portuguesa, mas falaremos então aqui de Santos e Red Bull Bragantino. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e dê o seu palpite para este Santos que entra em campo amanhã. Comentei já com alguns amigos no grupos de WhatsApp, o Santos entra meio que como um azarão nesse mata-mata, na minha opinião, porque vai enfrentar outros 3 times que o venceram. O Santos, que teve 3 derrotas na primeira fase do Campeonato Paulista, foram exatamente para os 2 times que disputam a outra semifinal, Palmeiras e Novo Horizontino, e para Red Bull Bragantino, em jogo bem ruim, que inclusive tomamos gol de lei do ex, gol do Sacha. Para mudar essa história, para, enfim, mudar esse, não sei se favoritismo, eu até acho que o Bragantino é favorito, é um time mais estruturado do que o Santos. Por outro lado, o Santos é um time grande, vai ter o mando de campo, então acho que o Santos talvez entre tentando equilibrar essa situação. Teve um desempenho melhor na primeira fase do que o Bragantino. É o time grande, então vai entrar mais pressionado nesse sentido. Esgotou os ingressos de arquibancada, já foram mais de 40 mil ingressos vendidos, então a Neo Vila Arena estará completamente lotada, e o estádio do governo, como algumas pessoas falaram da torcida, enfim, não sei se dá para chamar assim, mas acredito que dê, né? E o Santos com algumas dúvidas aí na escalação. Inclusive, a própria Gazeta Esportiva dá 2 possibilidades, então eu vou ler primeiro a da Gazeta Esportiva e depois a do Globo Esporte. Então, aqui na Gazeta Esportiva leu que um provável Santos é João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim, Felipe e Jonathan, porque o Aderlan sentiu e não deve jogar. João Schmidt, Pituca, Juliane e Caçares, então o meio de campo com 2 volantes, Juliane e Caçares para fazer esse meio de campo. Guilherme e Furt na frente, o Guilherme então substituindo aí o Otero, que está suspenso porque foi expulso na partida contra a Portuguesa. Na mesma Gazeta Esportiva, quando vejo mais informações, tenho aqui Pedrinho, entre parênteses, do lado do nome de Juliano, ou seja, cara, ele poderia estar aqui cogitando não colocar o meia,
para colocar o Pedrinho como um ponta. O Carille que gosta desse esquema com 3 atacantes, sendo 2 pontas. No GE, leio aqui João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim, Felipe, Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, e aqui Juliano cravado, Guilherme, Pedrinho e Furt. Então aqui o GE tira Caçares e deixa o Pedrinho, então, como o possível titular aí dessa ponta. Pedrinho que é um jogador bastante criticado pela torcida, né? Não é um jogador assim que demonstre muito muito futebol mesmo, assim, muito resultado, mas que tem momentos pontuais em que ele aparece. Então eu tô aqui meio torcendo, meio rezando para que seja uma dessas noites em que o Pedrinho esteja meio sumido, demonstre muita vontade, mas pouco futebol, e aí vai lá, acerta um cruzamento, vai lá, sofre um pênalti. Aliás, falando de pênalti, o cruzamento do Pedrinho, certo, foi contra o... Nossa, surgiu uma aranha gigante aqui. Ah, contra o São Bernardo, aquele jogo que foi no Morumbi. Cruza perfeito na cabeça do Morelos. E o pênalti sofrido foi exatamente contra a Inter de Limeira. O pênalti que dá o empate do Santos em 2-2. Depois o Caçares vai marcar o gol numa falha da defesa. E falo sobre este pênalti porque aproveito o gancho do pênalti para falar da arbitragem, porque o Santos terá, pelo que eu entendi aqui, exatamente o mesmo combo de árbitro e VAR que foi naquela partida contra a Inter de Limeira. Então, Matheus Delgado Candansan na arbitragem principal e Rodrigo Guariço Ferreira do Amaral no VAR. Assistentes Miguel Cataneu Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima. Mas acho interessante porque o Candansan é aquele árbitro que acabou levantando muita polêmica pela questão dos erros, inclusive admitidos pela federação no clássico entre Palmeiras e São Paulo, e o São Paulo entrou com manifestação contra ele, sugeriu uma punição, acabou não sendo punido. Foi o árbitro do jogo do Santos contra a Inter de Limeira, volta a comandar a arbitragem deste jogo tão importante para o Santos. Lembrando que o jogo da Inter de Limeira foram 2 pênaltis. Eu até acho que os 2 pênaltis foram pênaltis mesmo, então, enfim, acabaram sendo decisões importantes para a partida, mas que não foram muito polêmicas, né? O que é sempre bom. E o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que vai comandar o VAR, também estava naquele jogo de Santos e Inter de Limeira. Então este será o combo aí de arbitragem para o Santos. Lembrando que, e eu falei isso no jogo, no pré-jogo da Inter de Limeira, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral é o árbitro do VAR daquela partida que marcou a Edna Alves Batista do clássico Sansão na Vila Belmiro, em que o Santos perde por 3-0, mas que tem pelo menos 2 pênaltis não marcados para o Santos, então fica aí aquele alerta, ficar de olho nessa arbitragem. Então o Candansan, que tem esse histórico já de um clássico, o Guarizo, que tem essa história num outro clássico, no caso os dois com o São Paulo, um favoreceu, o outro não, mas enfim, fiquemos de olho na arbitragem, mas sempre torcendo para que a arbitragem não seja o assunto do nosso pós-jogo, né? Que não tenhamos que vir aqui falar de arbitragem, tenhamos que vir aqui só para falar de uma vitória do Santos, uma classificação para a final, pelo amor de Deus, por favor. Santos que jogará então às 8h30 da noite da quarta-feira, popular 8h30, 20h30 do horário de Brasília, com transmissão da Casa TV e do Paulistão Play. Então o Santos não teve a escolha da TV aberta, né? A Record escolheu antes, e acabou escolhendo a quinta-feira, imagino que para não sei se vai ter algum outro jogo na quarta-feira, ou se a Record transmite normalmente os jogos da quinta. Eu tenho a impressão que eram na quarta, pelo menos os que o Santos teve transmitidos durante a semana, não me lembro agora. Mas, de qualquer forma, o Santos que entrará em campo aí com uma TV quase aberta, né, que é o YouTube, que acaba sendo, às vezes, até mais acessível. Particularmente para mim, o YouTube é mais fácil de acessar do que a Record, porque pela antena que eu tenho aqui em casa, a Globo pega, mas a Record não. Então, pega, mas bem mal, assim. Então, ficamos aí
com a expectativa de assistir o Santos. Falando da partida, então, um pouco, assim, é só porque, já que a gente falou da escalação, eu não acho que o Santos seja jogador a jogador, assim, necessariamente melhor que o Bragantino. Tô aqui com a escalação que a Gazeta Esportiva deu do Bragantino. Então, Cleiton, Natan, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho. Luan Cândido, que é aquele cara que meteu a cotovelada no, no Wesley Patati e deveria ter pegado. Ele tinha pegado 2 jogos de suspensão, conseguiu efeito suspensivo, então vai jogar contra o Santos. Eric Ramírez, Matheus Fernandes e Jadson, Elinho, Thiago Borbas e ele, Sacha. Então é um time que eu não acho que seja espetacular, os nomes também não são de muito destaque, mas é um time muito acertadinho, assim, né? O Red Bull Bragantino, assim como o Atlético Paranaense, meio que entrou naquela categoria de times que mantém o sistema, mesmo mudando jogadores, mudando treinadores, então vai ser complicado. Eu tava vendo o jogo, vou até dar o crédito aqui, né? O vídeo do Felipe Noronha, do Elvin de Santos, ele comentando sobre como o Elinho cruza bem. E isso bate muito com o nosso lateral, que é o Felipe Jonathan, que não é exatamente esse primor defensivo, né? Às vezes conhecido como Avenida Felipe Jonathan. Então, muito trabalho aí. Até talvez a entrada do Pedrinho seja para poder oferecer um pouquinho mais de espaço pro Guilherme poder voltar e ajudar o Felipe Jonathan na marcação. Talvez até fosse interessante entrar com o Jair de titular e o Gil como zagueiro da sobra para ter alguém nas costas do Felipe Jonathan, porque eu acho que o Felipe Jonathan vai dar espaço. O Felipe Jonathan que já não vem jogando muito bem e na defesa ele nunca foi muito destacado assim, né? Normalmente por momentos negativos. Então, nos resta ver como será o desempenho aí do Santos, que como não vai ter o Aderlan, não vai poder pôr o Rainer na lateral. Eu vi muitos torcedores e setoristas falando de como seria interessante colocar, por exemplo, o JP Sherman na direita e o Rainer na esquerda. Acho que essa opção vai ficar para o decorrer da partida. Acho que esse sistema defensivo, cara, ele não vai mudar, vai ser Felipe Jonathan e Rainer mesmo. Mas espero que o Santos consiga aí fazer funcionar. Quem sabe o Felipe Jonathan tá num dia bom, né? Acerta aí uns ataques, depois pode tirar ele, já joga o Rainer na esquerda, põe o JP Sherman na direita, coloca o Jair para fazer os 3 zagueiros, enfim, que o Santos esteja ganhando. Uh, e torcer para esse time do Bragantino dar o espaço para o ataque do Santos funcionar. O Santos foi muito mal contra o Bragantino na primeira fase, importante lembrar que o Santos toma o gol logo no começo do Sacha, numa falha total da defesa, que deixa o Sacha escapar livre na cara do João Paulo. Mas também teve um jogador a mais logo no começo do segundo tempo e não conseguiu fazer valer essa superioridade numérica. Depois o Red Bull ainda perde mais um jogador já no finalzinho da partida. O Santos, então, durante alguns minutos, teve 2 jogadores a mais que o Red Bull Bragantino e nem assim conseguiu pelo menos empatar. E não só isso, não conseguiu encaixar o seu esquema de jogo ali, ficou muito chuveirinho, muita tentativa de bola aérea, bola lançada, então não foi um jogo bom do Santos. Vamos ver se o Carille aprendeu com seus erros. O jogo da Portuguesa não indica muito isso e é o que me preocupa um pouco, mas é que é complicado, né? O Carille ficou muito tempo nas entrevistas falando de como ele precisava desse tempo para treinar, para ter variação tática, para conseguir fazer o time se entrosar, se entender melhor. E aí, a cada semana de trabalho que ele tinha, parece que o time ia piorando. Então eu tô realmente temeroso de ver esse time entrando em campo depois de 10 dias. Eu já passei dessa fase de achar que, opa, 10 dias de descanso e de trabalho vão fazer o time mostrar aí uma evolução. Eu já não acredito mais nisso, eu já temo pelo pior. Mas fica a torcida para que o cara ele tenha conseguido então estruturar melhor esse time, entrosar um pouquinho melhor nesses 10 dias que ele teve, para que consiga aproveitar aí quaisquer chances que o Red Bull Bragantino venha a oferecer. No mais, eu não queria o Pedrinho de titular, eu acho que o Pedrinho ele não tem entregado tecnicamente o que o Santos precisa. Por outro lado, é aquela coisa, né? Vai que ele
não joga bem, mas tem um lance que é um pênalti sofrido ou um cruzamento certo, e aí tudo se resolve. Enfim, ansioso estou muito para essa partida. Tomara que o Furt esteja no dia bom, tomara que o Felipe Jonathan não deixe tanto espaço para o ataque das laterais do Red Bull Bragantino, que o João Schmidt e o Pituca funcionem bem, que o Juliano esteja para acertar pelo menos aquelas 2, 3 bolas para o Furt, que é um jogador que tem mais habilidade na finalização. E no mais, fica essa expectativa, né? O Santos, depois de tanto tempo, volta para uma semifinal, quase 10 anos aí, se for para pensar, né? 2016 para 2024. O Santos finalmente volta para uma semifinal. As últimas foram perdidas nos pênaltis, então que não vá para os pênaltis, que o Santos consiga aí essa classificação. Nossa, no tempo normal ia ser espetacular. Enfim, que o estádio do Corinthians aí dê sorte pro Santos, que a torcida faça a festa que está prometendo e que o Santos consiga a vitória, que é só o que eu espero, meu Deus. Por favor, uma vitória amanhã, chegar nessa final e aí depois, em chegando na final, a gente discute o que vai acontecer, quem vai ser adversário, enfim, isso é assunto para depois. O importante é agora, o importante é esse jogo. Falei aqui, agora são 9h37. Daqui a um pouco mais de 24 horas já saberemos qual é o nosso próximo jogo. Quer dizer, qual é o próximo jogo não, porque não saberemos necessariamente o adversário, né? Se for eliminado, sim, saberemos. Mas já saberemos se nós teremos 52 ou 54 partidas nesse ano. Afinal de contas, as 38 da Série B já estão certas. As 12 do Paulistão fechando os 50 já foram. A 51ª já foi também contra a Portuguesa. Agora vai ter a partida aí 52. Esperamos que tenhamos aí 54 partidas do Santos neste ano tão difícil, que não tem Copa do Brasil, que não tem competição sul-americana, que só tem a Série B. Seria muito importante para o Santos chegar nessa final. Esperamos que chegue. Certo, pessoal? Então, amanhã, 27 de março de 2024, quarta-feira santa, né, nessa Semana Santa, então, que seja santa para o Santos também. 20h30, horário de Brasília, 8h30 da noite do horário de Brasília, na Neo Vila Arena, lá em Itaquera. Santos e Red Bull Bragantino, que todos os Santos dessa Semana Santa olhem para o Santos e deem essa vitória para nós. Muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe, comente, dê o seu palpite. Possivelmente na quinta-feira, acho que na quarta eu não vou conseguir, seja para chorar, seja para estar em êxtase, eu acho que não terei condições na quarta. Às vezes sim, mas quem sabe. Mas de qualquer jeito, devo voltar na quinta para fazer o pós-jogo, que seja um pós-jogo feliz também. Muito obrigado a todos. Pra cima deles é semifinal de Paulista. Abraço!